Graça e paz, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Café com Palavra, na temporada de escatologia. Estamos falando aqui sobre as 7 igrejas da Ásia. Estou eu aqui, pastor Igor, do meu lado aqui o pastor Zait, e nós vamos falar hoje sobre a igreja de Filadélfia. E o pastor Zait está nos guiando nesses estudos aí sobre as igrejas da Ásia. Então, vamos lá, né? Vamos dar aqui seguimento e continuidade ao nosso estudo com o pastor Zait. Muito bem, vamos lá então para mais uma carta dirigida a essas 7 igrejas aqui da Ásia. Hoje a igreja de Filadélfia, né, é a 6ª igreja citada aqui, né? E nesta igreja aqui Jesus ele começa se apresentando como aquele que é santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Ele começa elogiando também essa igreja, e na verdade ela não tem nenhuma reprovação, né? Essa é uma das igrejas que não tem nenhuma reprovação. Ele elogia ela porque ela tem pouca força, mas guardou a palavra, não negou o nome de Jesus e guardou a palavra da paciência. E ainda tem um bônus aqui. Jesus coloca uma porta aberta para que essa igreja ela possa falar do nome dele e ninguém vai fechar, né? E ele traz aqui no versículo 9 uma punição para aqueles que são chamados aqui de sinagoga de Satanás. São os judaizantes, mais uma vez eles aparecem, né? E ele vai demonstrar para esses judaizantes que ele ama essa igreja e que ele fará que eles se curvem diante do poder dado à igreja. E a promessa que também para essa igreja é que eles serão guardados da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar as pessoas. Então essa igreja ela não tem assim nenhuma reprovação, né? E apesar de dizer que ela tem pouca força, ela guardou a palavra. E eu vejo aqui que esse guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, né? Eu penso que é a questão da hora da tribulação, né? Da grande tribulação. Eu vejo essa igreja como aquela que vai cear com Cristo nas bodas do Cordeiro. Essa é a igreja que vai cear com Cristo nas bodas do Cordeiro, porque ela vai enfrentar o que tiver que enfrentar e não vai negar o nome de Jesus e vai ter paciência para esperar esse momento do encontro com Jesus para participar das bodas do Cordeiro, né? Também no versículo 11 ele diz: guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. E uma outra promessa aqui é que o vencedor será feito coluna no templo de Deus, dele nunca sairá, receberá a marca do nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e o novo nome de Jesus, né, no versículo 12. Como é interessante, né, pastor? Essa carta de Filadélfia, né, ela é realmente bem emblemática para nós, como um exemplo, né, a ser seguido. Esse entendimento que a maneira, né, como Jesus ele se apresenta está totalmente ligado àquilo, mais uma vez, aquilo que ele relaciona com a igreja, né? Ele diz: olha, eu tenho a chave, eu abro e ninguém fecha. Aí logo na frente ele diz: eu coloquei uma porta aberta diante de você. Então é muito forte essas maneiras como que o Senhor coloca. E a questão da pouca força, perceba, né? Todas as vezes que a igreja ela não manifesta grande relevância financeira
ou social, é sempre nesses ambientes que a igreja ela só é elogiada. Você vê que a igreja, qual é aquela igreja lá de trás lá que não teve também É a de Esmirna, né? Esmirna fala exatamente, olha, tribulação, não tinha dinheiro, pobre, mas não tem uma reclamação dela. Era uma igreja que você não vê Jesus chamar, não entrou Nicolaíta lá, não entrou Balaão, não entrou a Jezabel, a Geisa não entrou lá. Então, assim, não era humanista, não tinha um nome de que era e não era. Então, passavam as aflições. Agora a gente tem aqui Filadélfia, não tem força, não tem relevância num sentido, né? Ali no seu contexto onde ela estava inserida, mas ela tem o que é mais importante, que é o testemunhar. Então aqui é importante demais a gente entender isso, irmãos. A nossa relevância não é pelo nosso poder social. Não estou dizendo que é pecado a igreja ser bem sucedida, assim, ter um caixa bom. Não é pecado a igreja ser próspera. Não é pecado nada disso. O problema é quando a gente acha que essa é a missão. Que a nossa missão como igreja é ficar rico, que a nossa missão como igreja é dominar a sociedade. Então, todas as vezes que a igreja foi elogiada por Jesus, ela era ou não tinha força, ou era pobre, ou estava sofrendo perseguição. Quando era bom demais, aí entrava o que era espiritual lá, muita obra, muita coisa, tá, olha, o seu problema é que a Geisa está dominando aí. A outra, olha, vocês são espiritual, perdão, a outra, vocês estão aí resistindo aí, o trono de Satanás está aí, mas vocês estão aceitando o Balaão aí, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas. Então, assim, aqui a gente vê Filadélfia nesse mesmo ponto, né? Filadélfia está aqui apontada nesse mesmo ponto, de ser uma igreja que não tinha força, mas ela guardou a palavra, ela guardou a palavra. Não é? Então, assim, a palavra da perseverança. Então, o Senhor está dizendo, olha, você guardou a palavra, então eu vou guardar você, da aprovação. Então, isso é muito forte, né? Há uma aprovação que virá, como o pastor Zayt acabou de pontuar aqui, essa aprovação tem muita conexão com a questão da tribulação, e o Senhor está falando, eu vou guardar você, você não vai passar por isso. Então, conserva o que tens, para ninguém roubar a tua coroa. É interessante que essa igreja tendo uma porta aberta, né? Essa porta é para anunciar o nome de Jesus. É para continuar anunciando, né? Dar continuidade. E é uma igreja que não perdeu o propósito. Porque tem muitas igrejas pregando várias coisas, menos o evangelho, levando o evangelho ao perdido, falando do evangelho para converter o perdido e indo aos povos não alcançados. E essa igreja, ela perseverou nisso, pregar para os gentios, anunciar o evangelho do arrependimento e ir às nações ali que não tinham sido alcançadas ainda. Então essa porta aberta simboliza isso. E quando fala que sobre os que ele chama aqui de sinagoga de Satanás, e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos, né? Eu percebo aqui que é uma tendência, enquanto a igreja aqui de Sardes, ela era levada para o caminho dessa teologia da hipergraça, talvez aqui essa igreja estivesse sendo levada para o legalismo. Ah, sim. Né? Esses judeus querendo que tinha bastante uma coisa que Paulo também combateu, que os judeus queriam que primeiro os crentes se convertessem ao judaísmo para serem salvos, né? Mas só queriam trazer fardo, né? Preceitos e mandamentos que eram preceitos de homens, na verdade, e tiravam a igreja da rota, né? Do propósito. Sim. Tentava levar a igreja
para um tipo de sistema, né, doutrinário que já evoluiu, que já avançou, né? Então é muito perigoso essa questão da igreja ela também se perder nisso. Nós somos uma igreja muito formal, né? Muito rígida, cheia de regras. Mas qual o propósito? Né? Qual é a finalidade? Está estruturado no que a palavra de Deus diz? Né? Porque toda lei e mandamento se resumem só em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então o princípio maior era o amor. Né? Mesmo dizendo a verdade, mas eu não sei dizer a verdade em amor, então é uma verdade muito cruel, né? Que martiriza, que em vez de edificar, ele abate, né? E deixa a pessoa no estado de, muitas vezes, mais de juízo, de condenação, do que de salvação. Então essa carta ela vem para trazer essa ideia de que a igreja não pode perder a rota, o rumo, né? Tem que andar no propósito, né? É fazer missões, é pregar o evangelho a toda criatura, é anunciar o evangelho do arrependimento, é anunciar o evangelho de cruz. E fazendo isso, nós vamos ver que ela vai prosperar. E nesse propósito, Jesus vai abençoar essa igreja, esse povo aí cada vez mais. Isso é tremendo, né? Essa questão dessa manutenção nesse lugar em Deus, né? Venho sem demora. Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui também é o verso 12, né? O verso 12 ele é assim, ele traz uma poderosa demais. No meu entender, essa orientação que Jesus faz à igreja de Filadélfia, ela tem uma conexão com a escatologia, no sentido assim, ela tem uma conexão com o período milenar, com o período de governo da igreja muito forte, né, do processo da igreja vitoriosa. Porque olha o que ele diz, né? Ainda no próprio verso no próprio verso 9, olha o que ele diz lá, né? E farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Uau! Bom, vamos pensar isso aqui de forma literal. Isso aqui não aconteceu, né? Quando foi que os judeus se prostraram diante da igreja, né? Ou não aconteceu. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer no milênio. Quando a igreja, os vencedores, que foram arrebatados lá no início da tribulação, descerem junto com Jesus, quem vai governar é eles. E todos os judeus que estão aqui, que ficaram aqui, eles vão reconhecer isso aqui, né? Então é interessante isso aqui. Aí no verso 12, ao vencedor falo eis coluna do santuário, coluna no santuário de Deus. É forte isso aqui demais, né? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, a sua cidade, enfim, há uma promessa poderosa, né? Você vê o quanto será maravilhoso, glorioso, né? Para aqueles que vencerem, para aqueles que chegarem lá, né? Tremendo isso aqui. Pode seguir, pastor. E interessante que a gente passa alguns textos assim meio batido, né? São 3 inscrições aqui que receberemos, né? O nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome de Jesus, né? É interessante essa carta. E nós vemos que o segredo aqui para ser uma igreja vitoriosa como essa de Filadélfia também está aqui na dica da apresentação de Jesus, que ele diz, né? Eu sou
aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. E isso aí representa a santidade, que é algo que nós devemos caminhar nela sempre. Sem santidade não tem como ver a Deus, né? A verdade, ele é santo e verdadeiro. Temos que andar na verdade, falar a verdade sempre, né? A orientação da palavra. E a chave de Davi fala da adoração. Nós temos que ter um estilo de adoração e sempre termos tempo de adoração na presença de Deus. Então é santidade, verdade e adoração. A vida de adorador, né? A vida de adorador. Essas três características, elas, vamos dizer assim, elas classificam de uma forma muito clara, muito, né? Muito pontual esses três alvos, né? Que o cristão, no que se tange a ser sincero, ele deve buscar, né? Como diz o pastor Zait aqui. Perfeito. Eu postei hoje algo no Facebook, na rede social, um pensamento de muito tempo atrás que diz que Deus, por nos amar, né? Deus, como é que é? A santidade é algo que Deus nos deu, o que Deus fez por nos amar. E santificação é algo que eu faço por amar a Deus. Então, assim, para mim foi muito, muito bacana essa classificação. De fato, o Senhor nos tornou santo porque Ele nos ama. E eu me santifico porque eu amo ao Senhor. Então, a santidade, irmão, é algo que é inegociável. Se você negociar a santidade, isso aqui não é para você. Esquece esses nomes aqui que você, sabe, esquece tudo. Porque sem a santificação, sem o entendimento sobre caminhar na verdade, sem o entendimento sobre o princípio da adoração, algo vai com certeza conduzi-lo, né, para um caminho de, enfim, que não vai conduzir para o destino final aqui em Deus. Muito bem, vamos então finalizando essa carta aqui, né, o conselho que ele nos deixa é: venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É manter-se firme, né, na sua vida como adorador, né, buscando essa santidade, vivendo a verdade, falando a verdade, né, sendo aberto para ser corrigido, né, que todo aquele que fala a verdade, ele é aberto para receber correção, admoestação e se corrigir, né? Seja verdadeiro sempre. Amém? Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar nos acompanhando e esperamos você no próximo episódio. Pastor Igor. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. Obrigado pela companhia e até o próximo Café com Palavra.